Bom dia, nono ano. Então, hoje nós vamos fazer a correção dos nossos exercícios, tá? Todos os da página 51, ok? Todos os elementos do grupo conhecido como metais alcalinos apresentam um elétron na camada de valência. Então, olha só aqui na tabela periódica, ó, aqui, ó. Um elétron na camada de valência. Vamos dar um zoomzinho, vem cá. Aqui, chega para cá, meu filho, aqui, ó. Tá vendo a distribuição eletrônica aqui, pessoal? Que é do ladinho, que eu já falei, ó. Aqui, ó, esse aqui. Isso aqui é a distribuição eletrônica, né, dos elétrons nas camadas já. Então, aqui é a camada K, camada L, camada K, L, M, K, L, M, N, e assim por diante. Então, os que estão nessa coluna aqui, eles fazem parte, olha lá, dos elementos químicos que possuem um elétron na camada de valência. E o que é a camada de valência, minha gente? É a última camada do meu átomo, tá? É a última camada dele, da eletrosfera que ele possui. Igual o caso aqui, nessa coluna aqui, ó, a coluna do berílio, ó, os elementos químicos terminam com 2 elétrons na última camada, tá? Então, aqui vem a pergunta. Todos os elementos do grupo conhecido como metais alcalinos apresentam um elétron na camada de valência. Com base nessa informação, entre os elementos listados, assinale o que pertence a esse grupo. Aqui, o que vocês poderiam fazer? Se vocês não tivessem acesso à tabela periódica, por exemplo, vocês teriam que fazer a distribuição eletrônica para saber, tá? Às vezes numa prova, num vestibular, né? Vocês não vão ter acesso à tabela periódica, mas aqui vocês têm. Então vamos lá: carbono, oxigênio, magnésio, potássio e bromo. Carbono, oxigênio, carbono, não tem. Oxigênio, não tem. Magnésio, não tem. Potássio, ó, olha o potássio aqui na tabela 1. E bromo, não. Só de olhar na tabela, então, periódica, vocês já viriam que seria o potássio. Se fosse para fazer a distribuição eletrônica desses elementos aqui, tá, gente? Ia demorar um pouquinho mais para fazer, tá bom? Mas eu vou fazer de todos para vocês verem. Então, o carbono, ó. Vai ficar lindo isso aqui, tá? S2, 2S2, 2, oh Jesus, amadinho, 2P, o quê? Eu posso pôr 6? Não, se eu pôr 6 vai dar 10. 2P2, olha só. 2 e 2, 4 com 2, 6. Quantos elétrons o carbono vai ter na camada de valência? Ele vai ter 4. Ó, por quê? Ele vai ter somente 2 camadas, ó, a camada 1 e a camada 2. E na camada 2, ele vai ter 4 elétrons. Então, aqui a gente já exclui ele, ok? Vou apagar, porque senão vai virar um rolo isso daqui. Então, vamos aqui. Outro. O oxigênio, mesma coisa, vou fazer lá. 1S2, 2S2, 2P o quê? 2P4, tá? Olha lá, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons, tá? Ele vai ter no total. Quantos elétrons na camada de valência? Que a camada de valência, novamente, é a última camada do meu átomo. Então, a última camada dele é a camada 2. 4 mais 2, 6. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, não é o oxigênio. Se eu soubesse editar, tinha musiquinhas, mas como eu não sei editar, gente, tá difícil aprender, tá? Releva, titia, tá bom? Ó, magnésio, distribuição eletrônica dele. Ele tem 12 prótons, então ele vai ter 12 elétrons. 1S2, 2S, oxi, 2S2, 2P6, aqui deu quanto? 6, 7, 8, 9, 10. Depois de 2P6, 3, eita lasqueira, 3S2. Então, eu somando esses elétrons,
6 mais 2 mais 2, 10 mais 2, 12. Aqui, ó, 12, tá? Quantos elétrons ele vai ter na camada de valência? Então, ele tem 3 camadas, olha lá, camada 1, camada 2, camada 3. A última camada é a 3, certo? E ele tem quantos elétrons na camada 3? 2. É esse? Não, não é esse. Então, vamos fazer do bromo. Eu vou deixar a resposta por último, tá? Para vocês verem. Então, vamos aqui, ó. 1s2. O bromo tem 35, então esse vai ser um pouquinho maior. 2s2. 2p6. Ó, eu vou continuar aqui embaixo, tá, pessoal? Mas o melhor é fazer sempre um do ladinho do outro, tá bom? 2p6. 3s2. 3p6. 4s2. Então, vamos aqui, ó, 10, 20, 35, certo? 3, D, 10, ô lasqueirinha, aqui tinha dado 20, aqui deu 30. Então, depois do 3D10, é o 4, seria o 4P6. Mas se eu pôr P6, né? Se eu pôr o 6, vai dar 36. Então, eu posso pôr quem? 4P5. Então, vamos ver. Qual que é a última camada desse meu átomo? É a camada 4, certo? Quantos elétrons ele vai ter na camada 4? 5 mais 2? 7, tá? Então, aqui ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. É esse? Não, não, não. Então, vamos para o potássio. Eu vou aproveitar aqui essa situação aqui, ó, do potássio, ó. Ele tem 19. Se eu fizer até aqui, olha só. Ó, 10, certo? 2p6, tá certo. 3p6, 4s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Isso. Olha lá, 10, 20. Se eu chegar até aqui no 4s2, ele dá 20, certo? Porém, ele não é... Se eu deixar com 2, dá 20, mas eu tenho que pôr quanto aqui para dar 19? 1. Olha lá, 10, 16, 17, 18, 19. Qual que é o último, a última camada do meu átomo? É a camada 4. Quantos elétrons ele tem? 1. Ok? Então, resposta D, tá? Isso se você não tivesse acesso à tabela periódica. Deixem... Falha nossa. Deixem essa distribuição eletrônica aí do ladinho para vocês não esquecerem. Quanto mais copiar, mais a gente aprende, ok? Desculpa, gente, deu uma engasgadinha. Então, continuando. Os elementos químicos, cálcio, barílio, esqueci o nome, BA56. Vamos ver como que ele chama. Esse aqui que me deu um branquinho agora o nome dele. É bário. Cálcio, bário, magnésio e estrôncio pertencem ao grupo de quem, né? Então, vamos procurar aqui. O cálcio. Ó, cálcio tá aqui no azulzinho, o cálcio, ó. O bário tá aqui. O magnésio tá aqui. E o... Aqui, 38, cadê? Olha lá, e o estrôncio tá aqui. Eles estão tudo na tabelinha azul, tá? Aqui, não, aqui eu tenho a tabela, gente. Para que eu tô sofrendo, ó? Cálcio, estrôncio, tá? Qual que é o outro? Cálcio, estrôncio, magnésio e bário, olha lá. Magnésio, estrôncio, tudo tá no azulzinho, tá? Então, eles fazem parte de quem? Dos metais, olha lá, metais alcalinos terrosos, tá bom? Por que que eles fazem? Por que não é alcalino? Tá? Porque não tem, tá, gente? Alcalino terroso, ok? O grupo 17 da tabela periódica é também conhecido como grupo dos halogênios, ou seja, 17, vamos lá, aqui, 17. Tabelinha vem aqui, olha lá, o grupo 17, aqui, ó, tá bom? Halogênios. Em relação aos elementos desse grupo, pode-se afirmar o quê? Todos têm 7 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá ver se todos eles têm 7
elétrons na última camada. Olha lá, ó, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Opa, tem. Então, essa 1 tá certa. Olha lá, alternativa 1 certa. Todos se localizam no 7º período da tabela periódica. Todos apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, todos se localizam no 7º período da tabela periódica? Não, período é a linha, tá? O único que apresenta é esse aqui, ó, ok? Então, não todos estão no período, eles estão na mesma coluna, mas período não. Então, a 2 está errada. E por eles estarem na mesma coluna, eles vão apresentar propriedades semelhantes. Então, alternativa C, certo? 4. Consulte a tabela e localize os elementos químicos apresentados a seguir, indicando o grupo e o período de cada um. Então, olha lá, o sódio, ele é um metal alcalino, aqui. Período 3, tá? Classificação metal. Grupo 1 a gente pode pôr, olha só, grupo 1. Aqui, vamos voltar aqui. Então, vamos lá, o sódio, Na. Olha lá, ele faz parte aqui do primeiro grupo. Como que você vai saber? Você pode olhar nessa tabelinha aqui na página 50, ok? Aqui ele te fala quais são os tipos de metais, tá bom? Se ele é metal alcalino, alcalino terroso, se ele faz parte do grupo do boro, do grupo do carbono, tá? Vocês olhem nessa tabelinha aí na página seguinte, ok? Então, olha só. O sódio faz parte do grupo 1, aqui o sódio aqui, grupo 1. Ele está no terceiro período, olha lá, 1, 2, 3, olha lá, terceiro período é a linha. E ele é um metal, olha lá, é azulzinho, é metal. Enxofre, grupo 16, então vamos lá para o enxofre, grupo 16, aquele aqui, ó. Ele é um não metal, olha lá, amarelinho, legenda, não metal, tá? E ele tá em qual período? No terceiro também, ele tá na terceira linha, lá. 1, 2, terceira linha. O fósforo, tá? Grupo 15, terceira linha e não metal, fósforo. Fósforo, olha lá, ó. 1, 2, 3, terceira linha, não metal, tá? Frâncio, 7º período, né? E ele é um metal. Então, vai lá, o Frâncio, ele tá lá no comecinho, ó. Ó, olha lá, ó, ele tá aqui, ó, no 7º período, certo? Na última linha aqui, ok? Na primeira coluna, por isso que ele é um metal alcalino, tá? E ele faz parte dos metais. E por último, o neônio é um gás nobre. Gases nobres não se misturam com ninguém, porque eles são perfeitinhos, tá bom? Eles estão lá na última camada, completinhas, suas camadas, lindinhas. Não quero ninguém, não quero conversa lá, ó. Certo? Copiaram? Dê um pause aqui e vejam, tá? 5. Com o auxílio da tabela periódica, complete os quadros. Então, aqui vocês teriam que olhar na tabela periódica, olhar o número atômico. Então, vamos, olha aqui. Tem aqui. Então, esse, olha aqui, vamos dar aqui o exemplo aqui no boro. Número atômico, por ser o número atômico, é o número de prótons. Se ele tem 5 prótons, ele vai ter 5 elétrons, tá? Essa é a minha distribuição eletrônica dele em camadas. Esse daqui, ó, 10,8 vai ser a minha massa. A minha massa é representada pela letra A, tá? Então, aqui, ó, massa, distribuição eletrônica, número atômico ou número de prótons, que é mais que pede aqui no exercício. Olha lá o símbolo dele que é o do meio, né? O número atômico, a massa, o grupo e o período. O grupo é a coluna, o período é a linha, tá? Então, o grupo é a coluna e o período é a linha. Então, ele faz parte do grupo 13, período 2. Olha lá, ó, grupo 13, tá?
Período 3, desculpa, fiz continha, não vi errado. E ele é um representativo. Por que ele é representativo? Porque ele não está dentro desse espaço do grupo de representação, dos elementos de representação, de transição. Então, olha só, tudo que tiver dentro desse espaço aqui é transição, tá? São elementos de transição, você iria escrever. Esses elementos que estão aqui, mais essas duas linhas, são os elementos de transição. O que está fora deles são os representativos, ok? Que era o que vocês deveriam colocar aqui na classificação. Vocês sabendo olhar isso na tabela periódica, bater o olho, saber me identificar o que é o número atômico, a massa, qual o grupo ele faz parte, qual o período, saber a classificação dele, você atingiu o seu objetivo, você atingiu o que eu queria que você atingisse, tá? O que você aprendesse. Olhar a tabela periódica e saber, olha só, interpretar. Eu dou um quadradinho desse para você e falo para você me interpretar isso daqui. O que, que você vai me falar? Olha aqui no crômio, destaque aqui, ó. Ó, vamos aqui, destaca aqui para vocês verem, ó. Ó, o crômio. Qual o símbolo do crômio? O C maiúsculo com R. Qual a massa dele? 52. Qual o número atômico dele? 24. Quantas camadas ele tem na eletrosfera? Lá, 1, 2, 3, 4 camadas. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Um elétron aqui, ok? Ele está em qual estado físico, né, na natureza? Sólido, olha só o quadradinho aqui, sólido, tá? O quadradinho é sólido, vamos achar outros aqui, quer ver? Do Mercúrio. Aqui, ó. Ó, esses risquinhos significa que é no estado gasoso, ok? E quando ele tem um pinguinho, que eu vou achar ele aqui, vamos ver se eu acho o pinguinho aqui, ó. Aqui, ó, o mercúrio, ó, lá quando tem um pinguinho, significa que ele está no estado líquido, ok? Vamos apagar aqui, que o rabisco ele vem atrás da gente. E na 6, vocês deveriam fazer a distribuição eletrônica dos seus elementos químicos, aqui individuais, a camada de valência, ver quanto eles tinham, tá? Para ir saber. Como que eu faço? Aí vocês teriam que saber o número atômico desses elementos químicos, tá? Ele não dá aqui no seu enunciado. Então, você deveria ir lá procurar na tabela periódica. Então, vamos lá. O cálcio. O cálcio. Aqui, vamos voltar aqui, ó, o cálcio, olha lá. Ele tem 20, o número atômico dele é 20, então ele tem o quê? 20 elétrons, tá? Então, vamos fazer a distribuição eletrônica dele pelo diagrama, primeiramente, ok? Façam essa distribuição, deixem na apostila ou no caderno, tá bom? Porque daí a gente vai passar para cá. Então, olha só. 1, S2, 2, S2, 2, P6, 10, certo? 3, S2, 3, P6 e 4S2, 20. É o que eu queria. Ele tem 20, aqui o meu cálcio, certo? Então, 20 elétrons. Camada 1 é a camada K. Quantos elétrons tem na camada 1? 2. Então, ele foi e colocou o 2 aqui no K. Olha só, o 2 está aqui, certo? Quantos elétrons ele tem na camada L, que é a camada 2? Então, aqui é a camada 2, 6 mais 2, 8. Então, veio na camada L e colocou 8 elétrons, certo? Quantos elétrons ele tem na camada M, que é a camada 3? Olha lá, a camada 3 aqui, ó. Aqui e aqui. 6 mais 2, 8. Então, a camada M com 8 elétrons. Quantos elétrons ele tem na camada 4, que é a camada N, 2? Então, eu venho e coloquei aqui na minha tabelinha, certo? Vamos fazer com o oxigênio. O oxigênio é lá. 1, S2, 2S2, 2P o quê? 4. Por quê? 4, 5, 6, 7, 8. É 8, 9, 10. Não, aqui 4P6. Desculpa, deixa eu arrumar aqui, peraí. 4P6. Porque o oxigênio, ele tem o quê? 10 prótons, ou seja, vamos olhar aqui, cadê?
Oxigênio. Vamos ali no oxigênio, olha só. 8 elétrons, certo? É porque aqui tá errado. 8, 9, 10. Por quê? Tá errado isso aqui, gente. O oxigênio tem 8, químicos fazem a distribuição final de camada de valência. Não, 8 não. Achei estranho, porque ele tinha esse 8 mesmo. Então, olha só, vamos arrumar isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vem aqui. 4P4. Por quê? O oxigênio, ele tem 8 prótons, tá? Vamos olhar de novo aqui para vocês verem, ó. Olha lá, ó, oxigênio, ó, 8, ok? Então, ele tem 8 elétrons. Aqui tá errado, tá bom? Então, olha só, na camada aqui, vamos ver, camada 1, que é a camada K, 2 elétrons, certo? Camada L, que é 2 camadas, olha lá, 4, 5, 6 aqui, tá errado, vamos arrumar isso aqui, tá bom? Então, 6 elétrons na camada L. Aqui ficou certo, olha lá, aqui ele deu a resposta certa. Quantos elétrons ele vai ter na camada de valência, né? Quantos elétrons ele vai ter? Ele vai ter o quê? 6 elétrons, porque é a camada 2, ela é a última camada L, e ele tem 2 camadas, olha lá, ele tem só 2 níveis, tá bom? E a camada de valência vai ser o nível 2, porque ele só tem 2 camadas na eletrosfera. Ele me bugou aqui agora, viu? E o hidrogênio sozinho, 1s1. Ele só tem isso, o hidrogênio, a distribuição eletrônica dele é só isso. Então, ele tem somente uma camada com um único elétron, certo? Até aí, entenderam, pessoal? Alguma dúvida ainda no vídeo, tá bom? Qualquer coisa, só chamar a gente no grupo que respondemos com mais perguntinhas e dúvidas. Até a próxima!